Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a este canal. Vou deixar para vocês hoje um testemunho de uma coisa tão maravilhosa que aconteceu comigo ontem e hoje. Olha só, quem sabe e estuda sobre espiritualidade, com certeza já escutou sobre kardecismo, sobre Allan Kardec, Chico Xavier e o nosso querido maravilhoso Divaldo Pereira Franco, o de Mansão do Caminho, né? Que está interligado com ele. Pois bem, o meu testemunho está ligado com o Divaldo, nosso querido Divaldo. Por muitos e muitos anos eu venho estudando, acompanhando o Divaldo, né, suas palestras, absorvendo todos os ensinamentos que ele sempre colocou para todos nós aí nos vídeos, né. Nunca tive a oportunidade de estar presente, estar fisicamente com ele, mas sempre de longe, acompanhando. E de uns tempos para cá, eu ando sentindo muita vontade de assistir os conteúdos, porque eu me identifico muito com a maneira dele. E eu sempre que eu via ele falando, eu conversava com ele como se ele estivesse do meu lado, sabe? Ai, nossa, Divaldo, como você é maravilhoso. Eu ficava até elogiando ele, falava assim, nossa, que charmoso que você é. Nossa, que gostoso escutar isso. Enfim, como uma pessoa muito íntima. E de uns tempos pra cá, absorvendo, e continuando falando com ele, né? Só que aconteceu uma coisa comigo, que eu tava quietinha no meu quarto, em silêncio, e aí eu sentia a presença dele, a imagem dele, se aproximando do meu rosto, sorrindo. Eu via o rosto dele sorrindo pra mim, assim, me olhando e sorrindo. E aí ontem, pela manhã, no café da manhã, fui comentar isso com meu marido. Falei, nossa, amor, tá acontecendo isso, eu ando sentindo a presença. E de repente, eu senti uma onda de calor envolvendo o meu corpo inteiro, na presença do meu marido, isso aconteceu. E eu comecei a chorar de emoção. E eu tive certeza que era o Divaldo se aproximando de mim, era a energia dele, como se fosse uma confirmação de que ele estava percebendo a minha conexão com ele. Pois bem, aí eu fiquei assim chorando, emocionada, muito emocionada, e meu corpo esquentando, assim, uma onda em volta de mim, eu senti escorrer o suor, assim, sabe, gente, foi muito, muito impactante. E aí eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas a minha mente humana, o personagem, é muito racional, né? E aí eu falei, nossa, que pena que eu não pude pegar na tua mão, que pena que eu não pude encontrar com você como esse personagem. Mas se foi você mesmo que se acercou a mim, se essa energia for realmente sua, eu tenho certeza que eu vou sonhar com você. Eu falei isso. Pois bem, hoje, dia 2 de agosto de 2026, eu tive um encontro com o Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo Franco, foi maravilhoso. Eu cheguei num lugar que era como se fosse uma grande recepção. O Divaldo estava do outro lado do balcão, um balcão assim, não era muito grande, ele estava do outro lado, e eu estava do lado de fora. E eu olhava em volta, eu via várias folhas escritas, como se fossem cartas, sabe, várias mesinhas assim, do lado de fora, e em cima do balcão, onde ele estava, tinha um telefone, esse telefone que o próprio teclado é no aparelho, meio antigo, assim, em cima da mesa, com cabo. E ele do outro lado. E aí, quando eu fui me acercando, eu vi ele de longe, ele já olhou pra mim sorrindo, aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu fiquei tão emocionada, tão nervosa, eu falei, que maravilha! Senhor Divaldo, o senhor não sabe o quanto eu te admiro, o senhor não sabe o quanto eu aprendo com o senhor, nossa, será que o senhor me daria a honra? Eu falei assim, a honra de eu segurar na sua mão e tirar uma foto com o senhor? Olha a cabeça. E aí ele sorrindo pra mim, ele falou, claro, assim, todo charmoso, assim, claro. E aí eu olhei em volta, tinha pessoas que eu não conhecia. Aí tinha uma moça que eu não conhecia. Eu entreguei o celular pra ela e falei, você pode fazer a foto nossa, por favor? Aí ela fez, aí ele não podia sair de trás do balcão e eu não podia atravessar pro lado de lá. E eu encostei assim, sabe quando você emborca em cima do balcão e segurei as duas mãos dele? A gente ficou segurado nas mãos, assim, eu senti a mão dele. E a gente olhou na direção da câmera, sorrindo, e a moça tirou a foto. Aí eu olhei pra moça, falei, quer que faça uma sua também? Vem aqui, vai lá perto dele. Aí peguei, fui tirar uma foto. Aí tocou o telefone. Aí ele falou, só um momento, por favor, pra gente. E aí ele tava todo assim, atarefado, ele tinha muitas coisas pra fazer ali, era como se ele fosse um recepcionista. Veio isso pra mim. E aí ele pegou o telefone e falou, sim, diga-me, por favor, com aquela voz dele, sabe? Diga-me, muito bem educado, sabe? E eu fiquei olhando assim pra ele.
Flipada, flipada. E aí, ele desligou o telefone e eu procurava desesperadamente um papel em branco em volta, porque eu queria que ele desse um autógrafo pra mim. Uma moça que estava lá, que eu não vi o rosto dela, entregou uma folha em branco pra ele. E ele começou a desenhar. Era uma caneta que parecia um lápis depois. E ele fazia assim, mexendo a mão, e ia desenhando, como se fosse de lápis, e ele passava o dedo assim, como se fosse esfumando aquele lápis, numa palavra que estava escrito, com muito amor. Com muito amor. E eu via ele fazendo isso. E eu desesperada procurando um papelzinho branco, porque eu queria o autógrafo dele. Queria, e aí não achava, e de repente eu olhei e vi um bloquinho de papel, que eu tenho aqui na minha casa, que é branco com os desenhos cinza. Peguei esse bloquinho, entreguei na mão dele, e aí ele olhou pra mim e falou assim, o que que você quer que eu escreva? Aí eu falei, o que você quiser, você assina, fala alguma coisa pra mim, me diz alguma coisa, o que que eu tenho que fazer, fala o que que o senhor tá vendo, o que que o senhor quer, como se eu estivesse esperando uma previsão dele, né, algo assim. Só que antes, quando eu vi ele atendendo o telefone, eu olhei assim de frente e veio na minha cara, no meu rosto, assim, uma imagem, e uma certeza, assim, que o Divaldo, ele está trabalhando ainda no plano espiritual, e que ele trabalha na recepção de mensagens, o que veio pra mim no meu coração. E ficou bem forte isso pra mim, né? E aí, quando ele falou pra mim o que eu queria que ele escrevesse, na minha cabeça eu queria um autógrafo dele, porque eu queria ter esse autógrafo guardado. Eu acordei. Aí eu acordei, totalmente emocionada, com essa confirmação, com essa pergunta que eu fiz pra ele. Gente, isso não é mentira, eu tô dizendo a verdade, aconteceu isso comigo, eu tive um encontro com o Divaldo, e eu tive certeza que ele continua trabalhando, que a morte não existe, que ele continua no plano espiritual, que ele e que ele recebe o que veio pra mim, que ficou claro no meu coração, é que ele recebe essa conexão que a gente tem com ele desde a Terra. Tudo que a gente fala com ele aqui, ele consegue receber isso, ele recebe. Ele é um recepcionista do plano espiritual agora, na minha cabeça e no meu coração. E o que eu vi era isso. E é tão maravilhoso ter passado por isso, ter tido essa experiência. Não sei o nome, não sei que nome dá para essa experiência que eu tive, sobrenatural, que não é sobrenatural. A minha mente racional quer uma explicação, mas o meu coração, a minha alma sabe que eu tive um encontro com ele. E isso é maravilhoso, tá? Então eu compartilho com vocês, com todo o meu amor. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Edivaldo Pereira Franco, busque Mansão do Caminho, é uma instituição maravilhosa que fica na Bahia, em Salvador, que ajuda muitas pessoas, ajuda muitas crianças, e é maravilhoso, tá? Quem tiver interesse, conheça mais, tem tantos vídeos de autoconhecimento, o Edivaldo ensina tanto, ele digamos, ele como o Chico Xavier, como muitos outros, eles são os trabalhadores que vieram para nos abrir essa mente e essa visão para a imortalidade da alma, tá bom? Se tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Sou Isa Andrade, terapeuta holística e estudiosa do autoconhecimento. Vamos juntos, ai, que maravilha. Vamos ver que mensagem ele vai mandar para mim. Se ele mandar, eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas eu sinto que ainda vem mais coisas aí. Não deixe de buscar autoconhecimento, gente. Não deixe de entender que aqui é uma passagem breve e que somos todos seres espirituais tendo uma experiência humana temporária, tá bom? Vamos juntos!